Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos cervejeiros, amigos e amigas cervejeiros. Estamos aqui inaugurando agora mais uma série de vídeos, agora voltados a técnicas, né? Técnicas diferentes das técnicas tradicionais. Não necessariamente são técnicas consideradas avançadas, mas são técnicas que fogem aí do padrão do cotidiano, são alternativas que você pode estar aplicando ao seu processo de elaboração de cerveja artesanal e assim conseguir resultados diferentes ou resultados surpreendentes em relação ao que você faz nos métodos tradicionais. E a primeira delas que eu trouxe aqui já como uma espécie de diferencial é uma técnica que eu criei, uma técnica denominada Night Shift, do inglês turno da noite. E nós vamos ver aqui essa técnica e mais outra, no que ela pode ajudar no nosso processo cervejeiro. Se você ainda não nos segue, né? Segue aí, clica no sininho aí para você entrar no nosso grupo, para você estar recebendo os seus vídeos, né? Os vídeos que a gente elabora. E também acesse o nosso site para saber mais informações sobre os nossos cursos avançados, nossos cursos presenciais, workshops e todo tipo de evento cervejeiro no qual a gente participa. A elaboração da cerveja caseira, né, de forma artesanal, a parte quente do processo, ela dura em média 5 a 6 horas. Eu estou dizendo que esse tempo de 5 a 6 horas vai desde a preparação dos equipamentos da cozinha, né? Quando você vai tirando seus equipamentos do armário, passando aquela água, limpando, montando bombas, colocando ali, né, seu fogareiro, seu botijão de gás, ou se preparando ali as suas resistências elétricas, preparando a sua água cervejeira, fazendo a sua adição de sais, aí sim fazendo toda aquela etapa de mosturação e de fervura que fica aqui dentro. Depois o resfriamento, seja por chiller, por contrafluxo, chiller de placas, o que importa, né? A trasfega para lá para dentro do teu fermentador, a aeração, inoculação do fermento. Você vai deixar aquilo ali na tua geladeira, no teu sistema de resfriamento, e aí depois ainda vai gastar um tempo danado com a limpeza disso tudo e a guarda de equipamentos. Então esse processo aqui todo, né, não só o processo de elaboração da cerveja em si, mas o processo que começa lá desde a hora que você falou assim, eu vou começar, até a hora que você falou assim, graças a Deus terminei, isso gasta em média aí de 5 a 6 horas para fazer, especialmente se você faz sozinho, né? Sozinho você acaba que estende um pouco mais os processos, especialmente o da limpeza e da guarda dos equipamentos. Levando em consideração também, né, que a cerveja caseira, geralmente nós fazemos nos nossos finais de semana. Ou a gente faz sexta-feira à noite, ou faz no sábado de manhã, de tarde, ou domingo. A maioria de nós, cervejeiros caseiros, né, fazemos aí aos finais de semana, justamente porque a gente trabalha durante a semana e fazer de noite é bem cansativo, né? Se a gente levar em conta que a gente leva lá 6 horas à noite, a gente vai trabalhar até de madrugada fazendo cerveja, e aí praticamente vamos dormir 2 ou 3 horas até ter que acordar e fazer a jornada do dia seguinte. Então é muito difícil para a maioria de nós fazer cerveja aí durante os dias. E esses eventos de finais de semana de elaboração de cerveja, eles normalmente concorrem com as nossas atividades familiares, né, da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, né, do cuidar da nossa casa também, né, de fazer ali mercado, de levar a criança para brincar, de lavar carro e fazer alguma coisa. E outros eventos aí que surgem, né, almoço, festa de aniversário, alguma coisa. Então acaba que muitas vezes a nossa família, entre aspas, ela é prejudicada pela elaboração da cerveja. E surgem algumas reclamações familiares, né? Então, como a gente pode otimizar esse tempo da abraçagem, né, de forma a gente ter mais tempo para a nossa família? A resposta vai ser essa proposta que eu estou apresentando aqui, esse Night Shift. Então vamos dar uma olhada como é que é o cronograma tradicional da abraçagem, baseado nesse roteiro que a gente falou no slide anterior. Então olha só, vamos pensar que para preparar os equipamentos e água cervejeira, nós levamos ali mais ou menos uns 30 minutos, né? Tirar as coisas dos armários, montar ali as bombas, tirar a água, pesar os sais, colocar os sais, preparar, vai mais ou menos ali 30 minutos. Depois, para aquecer a água, nós gastamos mais 20 minutos. E estou falando para aquecer de 20 graus, temperatura ambiente,
até ali minha beta-amilase, até 62 graus, né? Vai mais ou menos 20 minutos e eu tenho um tempo acumulado de 50 minutos. Aí eu faço minha beta-amilase mais ou menos por 1 hora, então acumulo aqui já 110 minutos. Depois eu aqueço para a temperatura de alfa-amilase, né? Levo mais uns 10 minutinhos para chegar em 70. Já tenho aqui 2 horas de braçagem, né? de processo completo, né? E aí a gente faz aqui a nossa alfa-amilase por mais 20 minutos, vai acumulando, depois a gente esquenta mais 10 para fazer o mash out, faço o mash out por mais 10 minutos, depois eu tenho ali mais ou menos uma meia hora para fazer a drenagem, fazer o esparge, né? Depois eu vou aquecer mais um pouco ali para chegar em temperatura de fervura, já são 210 minutos, faço a minha fervura lá por mais 1 hora, 270 minutos. Aqui eu já tenho mais ou menos 5 horas, olha, eu vou começar o meu resfriamento, mais ou menos uma meia hora. Aí depois eu gasto mais uns 10 minutinhos para inocular a levedura, já contando aqui parte de aeração. E mais uma meia hora aqui para limpeza e guarda dos equipamentos. Total, 5 horas e 40 aqui no melhor dos mundos, né, para fazer esse processo básico. Arredondando aí cerca de 6 horas. E aí se a gente pensar nisso aqui, por exemplo, um sábado de manhã, 6, né, horas, a partir das 8 horas da manhã, você vai terminar às 2 da tarde. Se você começar às 2 da tarde, você vai terminar isso aí mais ou menos às 6 horas da tarde. Mais ou menos isso aí que acontece com todo mundo. Então aqui, só para você ter uma representação gráfica, guarde esse desenho aqui, porque ele vai ser importante para eu explicar a técnica Night Shift. Então a gente tem aqui, né, quando a gente prepara a nossa água, temos aquecimento, fazemos aqui a nossa beta-amilase, mais um aquecimento, fazemos alfa-amilase, mais um aquecimento, fazemos aqui mash out, né, esparge, drenamos, né, mais um aquecimento, fazemos aqui 1 hora de fervura, depois temos o resfriamento e aí cerveja pronta para começar a fermentação. Ok? Esse aqui é mais ou menos o nosso tempo aí, nosso processo de mosturação na nossa representação gráfica. Mosturação, fervura, resfriamento e então a inoculação do fermento. Ok? Guarde bem esse desenho, porque a gente vai trabalhar nessa área aqui para explicar a técnica Night Shift. Então, tem também um método chamado Overnight Oven Mash, que é mosturação à noite no fogão. Essa técnica, ela aparece lá no livro Brew a Better Beer, esse livro que tem aqui a capa aqui, ó, do Gordon Strong, de 2011, que é a edição dele. E é uma técnica apresentada por Joe Formanek. Ele que apresenta essa técnica, no qual é explicado no livro. Então essa técnica, ele já fala ali de amosturação no fogão ao longo da noite, que é algo parecido com o que a gente quer. Qual que é o objetivo dessa técnica aqui? É dividir o dia da abraçagem em 2 dias, aumentando o tempo dedicado à família. Ou seja, durante a noite, né, por exemplo, numa sexta-feira à noite, lá depois que as crianças já foram dormir, lá para 9, 10 horas da noite, ele começa a mosturação, fazendo toda a parte ali de beta-alfa-amilase, faz o mash out, né, faz o esparge e faz a drenagem, preparando ali o mosto para fervura. Então, mosturação completa é feita ali durante a noite. Aqui ele vai gastar mais ou menos ali umas 2 horas, né, preparação do equipamento, água, até essa drenagem. Aí ele deixa o mosto ali parado, tampa a panela, vai dormir e no outro dia, na manhã seguinte, ele liga o fogo, né, esquenta e faz a fervura normal, depois o resfriamento e inoculação da levedura. Continua o processo naturalmente. E durante a madrugada, o que acontece? Acontece um resfriamento lento. O mosto vai sair lá, depois da drenagem ali, de mais ou menos 80 graus centígrados, quando ele fez a drenagem após o esparge, né, para a panela de fervura, ele vai caindo ali e vai chegar entre 40 e 60 graus centígrados pela manhã, dependendo aí do sistema, dependendo do ambiente que ele está, dependendo se a panela dele tem tampa ou não, dependendo de uma série de coisas, a gente vai ter uma queda térmica e aí é esperado mais ou menos que o mosto esteja nessa temperatura de manhã. De manhã ele vai esquentar e vai continuar. E aí, tem problema esse resfriamento lento durante a noite, né, durante a madrugada? Teoricamente não, porque essa temperatura aqui de 80, o mosto já foi esterilizado, ele já não tem mais nenhuma bactéria
proveniente lá do malte, né, os lactobacilos que estão na casca do malte, todos eles já morreram. E aí a chance de você pegar alguma outra bactéria do ar para entrar nesse mosto e azedar, fazer uma fermentação bacteriana, né, é muito, muito pequena, né? Então a temperatura lá já está inóspita para a maioria das bactérias, elas sobrevivem mais ou menos em 40 graus, mas o tempo que a gente vai ter lá entre 40 graus é muito pequeno. Então, mesmo que ocorra uma eventual contaminação por uma bactéria, o tempo é muito pequeno para ela se proliferar, então a chance de você ter uma contaminação é muito, muito, muito baixa. Então não ocorre acidificação no mosto devido a essa esterilização que já aconteceu aqui. E com isso também, essa técnica ela é interessante e como você faz essa mosturação à noite, você pode aplicar nesta técnica do overnight qualquer tipo de perfil de mosturação. Então você pode fazer uma cerveja seca, pode fazer uma cerveja encorpada, independente do perfil e do tempo que você quiser, essa técnica aqui ela é aplicada para fazer cerveja. Nós vamos ver que na proposta que eu estou trazendo aqui, né, do Night Shift, isso já não vai acontecer, tá? Esse benefício aqui a gente não vai ter no Night Shift. Eu vou apresentar as características que é. Então, lembrando daquele desenho que eu fiz anteriormente, como é que a gente tem aqui nessa representação do overnight? Eu tenho a preparação da minha água, aquecimento, beta-milase, aquecimento, alfa-milase, aquecimento, esparge, né? Mash out, esparge, lavagem, drenei, está na minha panela de fervura, aí ele vai esfriando ao longo da noite, esfriando, 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 esfriando. Chegou de manhã, eu acendo o fogo de novo, esquento, faço a fervura, esfrio e faço a inoculação do meu fermento. Entendeu? Viu como a gente estendeu aqui o período da nossa abraçagem, né? Muito embora o tempo bruto aqui do processo dessa cerveja leve mais de 10 horas, né? A gente tem as nossas 8 horas da noite, mais o tempo que a gente gasta ali, posso colocar ali mais 6 horas, então vai dar mais ou menos umas 14 horas de tempo total de cerveja. O tempo que nós dedicamos à cerveja é basicamente o mesmo. Esse tempo aqui da mosturação, esse tempo aqui da fervura e resfriamento. Vai aumentar um pouquinho mais o tempo, porque agora esse aquecimento que eu tenho daqui até fervura não é o aquecimento de 80 até 100, é o aquecimento ali de 40 a 60 até 100. Então vou gastar mais uns 20 minutinhos aqui, ó, neste aquecimento. Correto? Entendido? Então, recapitulando aí, o método overnight. O que ele trata? Ele trata da divisão do tempo dedicado à abraçagem em 2 dias, né? Um deles começa de noite e o outro deles é feito na manhã do dia seguinte. Com isso, a gente vai ter também, como eu já expliquei, um aumento do tempo dedicado à abraçagem, o tempo que o cervejeiro está ali presente, em mais ou menos 20 a 30 minutos, que é esse aquecimento da água que eu acabei de explicar no slide anterior, certo? Então, esse método overnight, ele é interessante, né? Traz muitos benefícios, mas ele acaba aumentando o tempo dedicado. E isso aqui não é o que a proposta que estou trazendo vai contradizer, né? Essa proposta do Night Shift, ele oferece justamente o oposto, uma diminuição do tempo total dedicado. Então a gente vai, na verdade, acabar diminuindo o tempo dedicado ali à abraçagem, para a gente ter mais tempo para nós mesmos, para nossa família. Mas eu vou fazer uma coisa muito parecida com esse método overnight aqui. Vamos lá então? Então, qual que é o objetivo do Night Shift? Ele propõe minimizar o tempo dedicado à abraçagem, aumentando o tempo livre e o tempo dedicado à família. Esse é o principal objetivo. Não é melhorar a qualidade da cerveja, não é fazer uma cerveja mais gostosa, fazer uma cerveja mais seca, não é nada disso. O objetivo principal é aumentar o tempo dedicado a tempo livre, né? O tempo dedicado à sua família. E qual é a principal característica desse método, né? Esse método, a etapa de beta-milase vai ocorrer sem a presença física do cervejeiro. É aqui que a gente vai ganhar tempo. A beta-milase vai ocorrer sozinha, sem a gente estar lá acompanhando, aguardando ou esperando. Como é que isso aqui vai acontecer então? Então olha só, à noite
nós vamos fazer a mesma, como já explicado no método anterior, né? A preparação do equipamento, da água e da mosturação até chegar no início da beta-amilase. Chegou o início da beta-amilase, você vai deixar o teu equipamento ali do jeito que está, ou com alguns ajustes que a gente vai falar daqui a pouquinho, e você vai dormir, vai descansar. Então você gastou aqui um tempo de preparação até o início da beta-amilase, e durante a madrugada inteira vai ocorrer uma beta-amilase bem prolongada, bem contínua, e não 1 hora e meia como a gente está acostumado. E isso vai acontecer ali durante a sua noite, sem atendimento nenhum, e você só vai se preocupar na manhã seguinte. Na manhã seguinte você vai retomar o processo, né? E vai continuar o processo normal dali de elaboração de cerveja. Vai levar a sua temperatura para fazer mash out, fazer sparge, se é que você faz, trasfega, né? Faz sua fervura, resfriamento, inoculação da levedura, limpeza e guarda dos equipamentos. Ou seja, continua o teu processo. Então, como é que a gente vai ganhar tempo nesse processo? Simplesmente deixando a beta-amilase ocorrer sem a nossa presença. Vai lá sem medo, sem riscos, sem medo de azedar, de dar problema, você simplesmente deixa lá e vai colher os benefícios aí ao final do seu processo. Então, como é que fica o nosso cronograma do Night Shift com essa proposta que eu estou apresentando? Todas as etapas e durações daquele método anterior permanecem mais ou menos iguais. O que vai mudar aqui? Que o tempo da beta-amilase ele vai começar lá em 62 graus ou 65, onde você quiser, 67, e vai resfriando, durando aí torno de 8 horas ao longo da noite, né? E ele vai acabar baixando a temperatura ali para entre 40, caso você não tenha nenhum tipo de controle, talvez 50, se você fizer algum revestimento da panela, que eu já vou falar, ou se você tiver um sistema elétrico que mantenha a temperatura constante, então você ainda vai ter a temperatura final igual à temperatura inicial. Eu vou falar sobre esse detalhe da temperatura um pouquinho mais para frente. Mas o importante é que o tempo acumulado, o teu tempo dedicado, aqui vai ser zero. Aqui você não vai acrescentar nenhum minuto durante esse tempo. Ele vai permanecer somente aqueles 50 até o aquecimento da água, porque uma vez que você preparou a água ali para a beta-amilase, você vai dormir e só vai continuar lá no dia seguinte, né? Com um provável aquecimento da água, e aí alfa-amilase, aquecimento, e vai continuando. E nessa proposta, se a gente somar o tempo acumulado, nós vamos ver que agora é de 4 horas e 40 minutos. Ganhamos aí aproximadamente 1 hora de tempo, né? 1 hora menos de tempo dedicado à elaboração da cerveja, 1 hora menos que você tem aí, 1 hora a mais que você tem para ficar com a sua família, para fazer o que você quiser, inclusive não fazer nada, beleza? Ou beber, ficar 1 hora bebendo, se é isso que você está a fim de fazer. Então essa vai ser a nossa proposta. Então, o que eu falei ali, né? Com ou sem controle térmico, essa técnica ela vai ser possível de duas formas. Ou com controle térmico, você vai manter a temperatura constante durante a madrugada, né? Então, isso vai te garantir, vai ser possível se o teu sistema permitir que você mantenha a temperatura beta-amilase constante. Normalmente, isso acontece com sistemas elétricos controlados por PID, né? Algum controlador que você seta ali a temperatura e ele vai esquentando, mantendo ali, né, uma temperatura constante, um aquecimento bem leve, bem sutil, para que não resfrie, e vai manter ali a tua temperatura de beta-amilase, seja 62, 65, 67, ao longo ali das 8 horas de duração. Então, esse método com controle térmico, ele é adequado para sistemas elétricos, mas não é adequado para sistemas a gás, né? Não é bom, né? É arriscado você deixar ali a boca do teu fogo ligada, mesmo que seja bem fraquinho, para manter a temperatura durante a noite sem um controle eletrônico, um controle ali, vai que apaga esse gás, né, e esse fogo e fica soltando gás. Então isso não é adequado para sistemas a gás, tá? Não deixe o teu fogão ligado aí a noite inteira para tentar manter a temperatura. Melhor você deixar desligado, e aí vou te apresentar mais algumas características aí depois para você ter um pouquinho mais de benefício. Então, a maior vantagem de eu fazer com controle térmico não é um melhor resultado da minha mosturação,
mas sim eu vou ter um pouquinho mais de tempo para alcançar a temperatura da alfa-amilase no dia seguinte. Então, como eu vou estar lá de manhã com 62 graus, para eu sair de 62 e chegar a 70, eu tenho que subir só 8 graus, então vai ser bastante rápido. Então, vou ganhar um pouquinho mais de tempo aí na minha manhã seguinte. Mas ele tem uma desvantagem, que ele tem um custo energético maior, né? Ele acaba que está gastando energia ali durante 8 horas da noite, um pouquinho de energia para manter essa temperatura, ok? Então, esse é o método com o controle térmico. Sem o controle térmico, eu vou fazer apenas o uso da tampa, vou tampar a minha panela, e eu vou ter ali com isso uma queda de 2 a 5 graus centígrados por hora em média. Então, se tiver uma queda em torno ali de 2 graus centígrados, né, vezes 8, 5 vezes 2, 10, vai sair de 62 e vai estar ali em 52 de manhã. Se tiver uma perda térmica muito grande, em torno de 5, então ele vai acabar chegando ali quase que em temperatura ambiente, vai chegar ali por volta dos 40 graus de manhã. Então você vai ter que subir muito mais a temperatura para chegar lá na alfa-amilase, ok? Mas você pode também fazer o uso de tampa da panela e uma forração térmica, né? Uma cobertura térmica. Você pode colocar em volta da sua panela um cobertor, você pode fazer uma manta de neoprene ou de alumínio ou de algum outro cobertor térmico que favoreça ali a retenção de temperatura. Se você tiver um sistema dessa forma, ou mesmo deixar dentro de um isopor grandão, se você tiver um isopor grande para colocar sua panela dentro. Se você conseguir fazer um reforço térmico desse jeito, você vai ter uma queda de 1 a 2 graus por hora no máximo, entendeu? Então a tua queda de temperatura vai ser muito baixa. Você vai começar ali de noite em 62, de manhã vai estar ali mais ou menos em 52, vai baixar bem pouquinho e aí vai ser bem mais fácil você subir essa temperatura ali depois para a temperatura de alfa-amilase. Então, esse sistema sem controle térmico é mais indicado para quem usa sistemas de aquecimento a gás, né? Quem usa aí fogão, botijão, fogareira, alguma coisa nesse sentido. É melhor você deixar o teu gás desligado, faz aí, cobre a tua panela com uma tampa e uma cobertura térmica e deixa ela lá sem fazer absolutamente nada durante a madrugada. E a maior vantagem desse método aqui é o menor custo energético, né? Como a gente não vai estar gastando energia nem nada durante a madrugada, vai ser mais econômico do que esse método aqui. Em relação à eficiência, será que eu manter essa beta-amilase constante vai fazer diferença? Na prática, não. Como o tempo de mosturação é muito longo, né, a gente está falando de 8 horas, a eficiência da beta-amilase em ambos os processos ela é muito alta, ela é mais alta do que o método normal. A gente vai ver isso logo em seguida. E mesmo com ou sem controle térmico, eles são equivalentes na sua eficiência. Você não vai ter nenhuma diferença de qualidade entre um ou outro. Só vai ganhar um pouquinho mais de tempo na hora de fazer o reaquecimento se você usar esse método aqui. Beleza? Então vamos ver como é que seria a representação gráfica desses dois modelos. Sem o controle térmico, eu vou ter uma pequena queda, né, durante a madrugada. Começo lá no meu 62 e aí vai caindo lentamente durante a madrugada. Essa queda aqui que é lenta é num sistema fechadinho com tampa, com aquele cobertor elétrico, como eu falei, né? Ele não tem um controle térmico ativo, mas ele está ali revestido de uma proteção térmica para que ele esfrie bem devagarzinho. Chegou de manhã, acende o fogo, vai lá para a alfa-amilase, depois sobe de novo, mexe out, esparge, sobe de novo, fervura, resfriou, inoculação e início da fermentação. Ok? Se você tiver um controle térmico, então você vai ter uma temperatura constante durante a madrugada. Por exemplo, 62 graus. Deixa lá em 62 graus, vai dormir, o teu sistema elétrico mantém aquilo lá, chegou de manhã, ó, o teu tempo de aquecimento vai ser bem mais curtinho aqui para fazer a alfa-amilase e depois continua igual entre um e outro. O ganho que você tem é esse tempo aqui, você vai economizar aqui mais ou menos uns 20 minutinhos nesse modelo aqui de cronograma, certo? Então, quais são as vantagens do processo Night Shift? Olha só, com ele eu tenho uma quebra muito maior dos sacarídeos, né? Como tem muito tempo ali em contato com as enzimas, diferente do processo tradicional que sobram ainda muitos
sacarídeos com 3, 4, 5, várias moléculas, né, que acabam formando ali corpo na cerveja. Com o Night Shift eu tenho uma quebra absurda, eu tenho praticamente 100% ali do meu mosto em formato ali de duas moléculas, né? Um mosto muito mais fermentável de duas moléculas pelo excesso da beta-amilase e depois também um pouquinho lá de glicose quebrada por conta da minha alfa-amilase que também vai ocorrer no meu processo. Então ele tem uma quantidade de açúcares fermentáveis muito maior do que o processo normal. Então, com isso, eu vou ter uma cerveja que vai fermentar muito mais, que ela vai secar mais, né? Vai ter um teor alcoólico um pouco mais alto também. E pelo fato desse líquido, desse moço, estar muito tempo ali também nessa temperatura de beta-amilase, eu tenho uma solubilização maior do amido, né? Como a gente sabe, a gente não consegue tirar 100% do amido que está dentro do grão e trazer ele para dentro ali do nosso mosto. Mas colocando essa solução, né, esse mosto aí por 8 horas na nossa beta-amilase, eu acabo que eu consigo extrair mais amido dentro do grão. E aí eu consigo um aumento da eficiência da minha cozinha. Nos meus testes aqui, o meu aumento é em torno de 5% de eficiência da minha cozinha em relação ao método tradicional. Daqui a pouquinho eu vou trazer um comparativo entre o método tradicional e o método Night Shift aqui na minha cozinha, beleza? Com isso, se eu tenho uma cozinha mais eficiente, eu tenho também uma economia de grãos na minha receita. Ou seja, se comparado com o método tradicional, se eu usar o método Night Shift, eu posso reduzir a carga aí de grãos da minha receita, porque eu consigo extrair mais amido daqueles grãos e fazer uma quebra ainda melhor. Ok? Então, quais seriam agora as desvantagens do processo Night Shift? Nem tudo são flores, a gente também tem algumas desvantagens. A principal delas está em relação ao controle da minha fermentabilidade. Como é muito tempo lá na minha beta-amilase, eu não consigo fazer cerveja com muito corpo. Mesmo eu fazendo uma mostura, começando à noite ali em 67, ou mantendo 8 horas por 67 graus, o tempo de contato das minhas enzimas com esse mosto acaba quebrando demais o meu mosto. Ele acaba gerando sempre um mosto fermentável, demais, né? Um mosto muito fermentável. Eu não consigo fazer cervejas que têm muito corpo, mesmo trabalhando ali com uma alta OG. E aí acaba que esse método me restringe a elaboração de estilos, né? Não é adequado para fazer uma Barley Wine, não é adequado para fazer uma Scotch Ale, não é adequado para fazer cervejas que têm muito corpo. Mas todos os estilos onde o baixo corpo ou uma cerveja seca é desejável, aí sim esse método ele é muito indicado, ele é muito bom. E Papa, Dry Stout e uma série aí de estilos lagers também dá para a gente fazer com essa técnica. Ok? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o ensaio técnico que eu fiz para a gente comparar e a outra técnica. Eu escolhi para esse ensaio um estilo Saison, porque eu queria ver não só a fermentabilidade do meu mosto, queria um mosto bem seco, mas eu também queria ver se a produção de ésteres lá na minha fermentação seria afetada. Então eu escolhi o estilo Saison para um volume total produzido de 25 litros e o meu tempo de fervura para ambos os processos serão de 60 minutos, um IBU projetado ali de 24 e uma cor projetada de 7 RSRM. Bem clarinha, tá? Basicamente aí só malte Pale Ale para essa cerveja. Eu tenho uma OG estimada de 152, uma FG estimada de 104, um ABV estimado de 6,3% para essa receita, calculados aí com Beer Smith. Minha parte fermentáveis, basicamente 5 kg de malte Pale Ale e 300 gramas de rapadura inseridas 5 minutos para o flame out. A parte de lupulagem também é bem simples, foram 13 gramas de Hallertau Magnum para amargor a 60 minutos e 30 gramas de fantasia a 0 minutos para sabor e aroma. Okay? Parte de levedura foi um pacote de Leyland d'Artisanbelle Saison para fazer essa nossa fermentação. Optei pela levedura seca justamente por ter um padrão melhor entre uma e outra
braçagem, né, para a gente ter o menor índice de variáveis que poderiam alterar uma e a outra cerveja. Então, qual que é a ideia aqui? Foi fazer duas cervejas. Fiz uma com que eu chamei de controle, que é o meu processo padrão, uma mosturação normal, do começo ao fim, que eu durei ali minhas 6 horas, e outra que é o meu processo de teste, com o meu processo Night Shift. E olha que interessante essa divergência de dados que nós conseguimos ao longo do processo. Logo após a minha mosturação, ou seja, né, no caso do controle com 1 hora de mosturação, eu tinha uma densidade de 1045. Mas no Night Shift, que eu medi lá 8 horas depois, da manhã do dia seguinte, eu consegui 5 pontos a mais de densidade. Eu tive um ganho, né, de eficiência de 5 pontos de densidade usando a técnica Night Shift. Justamente porque aquele longo tempo de solubilização eu consegui extrair mais amido dos meus grãos. Com isso, né, a eficiência da minha mostura, que foi calculada aqui para o meu controle em 78%, subiu para incríveis 90,8%. Foi 12,8% de ganho de eficiência de mostura. Um ganho absurdo por conta, né, dessa maior solubilização e maior tempo de contato aí de beta-milase com os meus açúcares. O meu pH foi basicamente o mesmo. Olha, eu medi 5,6 no controle, na pré-fervura, e 5,5 no meu teste, né, na minha mostura de Night Shift. Essa diferença de 0,1 eu calculo que esteja dentro do erro do equipamento, né, uma diferença muito pequena. Então eu consigo aqui inferir que não houve nenhuma alteração de pH. Foi talvez aqui em relação à quantidade de líquido extraído, né, alguma diferençazinha assim, nada que fosse impactante. Então a gente percebe que nosso pH, posso dizer que foi praticamente o mesmo em um e outro sistema. A nossa densidade após fervura, obviamente, foi maior no processo Night Shift, já que a nossa densidade, né, nossa OG aqui era bem mais alta. Então eu tive aqui 1057 de densidade pós-fervura no controle e 1063. Consegui aqui 6 pontos de diferença no meu processo. Lembrando que o aquecimento dos dois foi idêntico, tá? Mesmo sistema de aquecimento por 1 hora ali de duração. E olha que coisa também interessantíssima que a gente conseguiu perceber. A densidade final pelo método de controle foi 1004, mas a minha densidade final, quando terminou a fermentação, foi de 1000, numa densidade original muito maior. Olha só que incrível, ou seja, o meu mosto, apesar de ter uma densidade maior no meu Night Shift, ele estava muito mais fermentável. Ele deu uma diferença aqui, ó, de 4 pontos de densidade a mais aqui de fermentação, e se eu somar um com o outro, foram 10 pontos de gravidade de diferença entre o início e o final. É muita coisa, isso aqui é uma diferença absurda. Então o processo realmente ele afetou muito o perfil organoléptico dessa e dessa receita, né? Aqui eu tive uma receita que ela vai ficar mais alcoólica e mais seca, uma fermentabilidade ainda maior do que o processo tradicional. Veja só, enquanto essa receita aqui ele teve um ABV estimado de 7%, com o Night Shift subiu para 8,4%. É um aumento muito alto, esse aumento de 1,4%. A minha atenuação aparente calculada de 92,7% subiu para 100% no Night Shift, um aumento de 7,3%, enquanto a atenuação real foi de 76 basicamente, né, para 82 basicamente. Então 6 pontos a mais de atenuação. Ou seja, eu tenho uma economia nesse sistema também bastante considerável em relação a ingredientes. Se eu quiser fazer uma cerveja com esse mesmo ABV projetado, né, para essa daqui, eu vou precisar de menos grãos nessa cerveja de cá. Só que o meu perfil também vai acabar sendo mais seco do que o
perfil tradicional, ok? Perfil da cerveja sendo feita no Night Shift, ela fica mais seca, o que é ideal para APAs, para IPAs, para Dry Stout, para algumas lagers, né? Vai ficar bem mais interessante fazer com Night Shift do que até mesmo com os processos padronizados. Então, quais são os resultados que nós obtivemos aí em relação ao processo tradicional? Então, o método Night Shift ele acaba que te possibilita uma economia de até 12% dos grãos, que foi o que a gente conseguiu nesse ensaio, né? Uma economia muito alta, caso eu te fosse fazer duas cervejas para ter a mesma quantidade alcoólica e a minha mesma densidade final. Também não houve queda do pH durante o Night Shift, ou seja, se houve algum tipo de produção de acidificação láctea, ela foi desprezível, né? Tanto a técnica que a gente viu lá do Overmash quanto o Night Shift, ele promove a esterilização do malte e com a tampa ali, sistema fechado durante a noite inteira, o risco de você azedar a sua cerveja é mínimo, desprezível. Okay? Eu não consegui mensurar a drenagem máxima total do Night Shift, né, devido à limitação aqui dos meus equipamentos de volumetria. Então não tinha nada preciso para dizer, eu consegui extrair sei lá, 3 litros a mais no Night Shift do que com outro método, né? A minha panela eu meço ali de 10 em 10 litros, então eu não tenho nada preciso para dizer se a técnica você consegue tirar também mais líquido, né, da sua mosturação. Ao final eu tive aquele aumento de 6 pontos de gravidade, como eu já mostrei, e o aumento de fermentabilidade de 100%, né? Então a gente tem aqui um cuidado que com esse aumento da fermentabilidade as minhas cervejas vão ficar mais secas. E caso eu projete uma cerveja muito leve, né, com OG muito baixo, ali 1040, eu posso acabar tendo corpo nenhum nessa cerveja, ela tem uma cara ali de ficar aguada. Né? Então, essa técnica talvez não seja adequada para cervejas com OG muito baixa. É bom você estar pensando ali, mirando pelo menos 1050 ou um pouquinho mais alto, caso você queira testar essa técnica. Né? Por final, 4 outros colegas cervejeiros locais, daqui de onde eu moro, eles utilizaram essa técnica também. Todos eles tiveram resultados similares e sucesso da cerveja. Todos eles gostaram dos resultados das cervejas produzidas. Então, qual que é a conclusão que a gente tem aqui? Né? A técnica que eu estou propondo para vocês, a Night Shift, ele tem uma série de benefícios. Ela vai promover o aumento da fermentabilidade do mosto, aumento da eficiência do teu sistema, diminuição do custo de insumos, né? A gente vai usar menos malte, e diminuição do tempo do cervejeiro dedicado ao processo cervejeiro. Esse aqui era o nosso principal objetivo, mas a gente acaba ganhando outros também. Mas a técnica possui algumas limitações, né? Ela tem aquele baixo controle sobre a fermentabilidade do mosto, você sempre vai gerar um mosto muito fermentável, e a cerveja ela realmente vai ter uma diferença sensorial. E essa diferença sensorial você vai precisar ajustar aí na tua receita. De repente colocando mais maltes caramelo, se você quer um pouco mais de corpo, né? De repente colocando algum tipo de açúcar não fermentável, alguma dextrina, para você poder equilibrando essas diferenças sensoriais. E o pequeno risco de contaminação selvagem durante a etapa do descanso noturno, que eu acho que ele é mínimo, e aquele tempo de 8 horas ele não vai fazer nada no teu mosto, não vai gerar nenhum tipo de problema, ainda mais porque você vai fazer também a fervura no dia seguinte. Então a técnica era essa, e agora a gente vai ver uma abraçagem Night Shift na prática, né? Vou mostrar aqui o filme da abraçagem que eu fiz, para vocês verem como é que aconteceu aqui na prática o meu processo que eu estou aqui sugerindo para vocês. Então vamos ver a parte prática e a gente faz o encerramento do vídeo. Vamos lá?